pela falta de fé no que o Senhor iria fazer, eles foram condenados a passar mais esses 38 anos no deserto, para que eles fossem preparados pelo Senhor para realmente tomar posse da terra prometida. Daí nós temos ali, ainda no capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 8, ele é um trecho, Deuteronômio praticamente é inteiro falado por Moisés. Ele está lá exatamente no ponto onde ele vai atravessar o Jordão, quer dizer, na verdade ele acaba não atravessando por desobediência, mas Israel entra na Terra Prometida, e nesse momento ele faz uma retrospectiva de tudo que eles aprenderam durante esses 38 anos no deserto. Então Moisés diz no versículo 8 do primeiro capítulo, ele diz assim: ponho esta terra diante de vocês, entre e tome posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Daí o que acontece? Nós temos assim muito conhecimento nesse período da vida da gente, que é o famoso deserto, do que aconteceu em pontos. Por exemplo, nós estamos no deserto, eu, com a graça de Deus, não mais. Mas eu sei o que é isso, e eu sei o que é isso de uma maneira recente. A gente entra num lugar sem saber da onde é que tudo aquilo surgiu, a gente simplesmente tem uma vida, uma realidade completamente diferente, e a gente é colocado numa situação que a gente realmente não entende. E no Velho Testamento, vários pontos da história do povo de Israel, ele se remete muito aos aprendizados que nós temos hoje para passar por esse período, né? Então, durante esses 38 anos, eles aprenderam várias leis sociais, né? Foi feito todas as regras sociais e leis do povo de Israel. Eles aprenderam a lutar, eles aprenderam a administrar os seus próprios recursos, porque antes eles eram escravos. O que caía na mão deles era a sobrevivência deles. Então, por muito tempo, eles pararam de ser os agricultores, os criadores, os comerciantes, e eles aprenderam muita coisa durante esse tempo no deserto. E o que isso nos traz como aprendizado? Nós entramos num período no qual a gente pode experimentar exatamente o que é estar no deserto. Lá eles estavam como tribos. Nós, no deserto, estamos como pessoa. A gente, depois que para de espernear, de chorar, de se vitimizar, de fazer toda aquela coisa, a gente vê que não tem nada. A gente olha para as mãos e as nossas mãos estão vazias. E o que a gente tem que fazer? Olha para trás, o mar fechou, né? E a gente tem que sair daquele lugar. A gente tem que caminhar e a gente tem que ter uma dependência completa do Senhor. Porque é um momento onde a gente se vê com filhos em casa ou não, a gente se vê em solidão, a gente se vê em escassez e a gente se vê completamente sozinho, sabe? As pessoas que se prontificam por algum momento de estar te acompanhando, seja com oração, seja com ombro, seja o que for, chega num determinado momento, as pessoas cansam, porque realmente é um período que, como a Renata falou, a gente sabe o dia, a hora, lembra de todos os detalhes, mas como é que vai ser essa caminhada, ninguém pode dizer. E quando a gente começa nesse período, a gente pensa assim, bom, vou fazer tudo, né, certinho. Então, qual que é o cardápio, né? Então, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer campanha, se tem um monte, eu vou subir um monte. Então, a gente tem algumas coisas que a gente tem como leques de etapas a serem cumpridas, mas que não vai funcionar. Por quê? Porque o Senhor quer sondar o coração da gente. E o que isso significa? Deus sabe perfeitamente o que tem ali dentro. Ele sabe, mas a gente não sabe. Então a gente começa essa caminhada pensando assim, puxa, eu cheguei aqui porque eu sou rixosa, eu cheguei aqui porque eu não sou o sacerdote do lar, porque eu não sou sábia, porque eu não sou uma mulher virtuosa, e não é bem por aí. Porque o Senhor, nosso Deus, ele é espírito. Então tudo que é espiritual
é o que ele quer que a gente perceba, é nessa área principalmente que ele quer que a gente perceba. Quando a gente tem essa condição de se abrir completamente para o Senhor, ele começa a desvendar para a gente mesmo o que tem dentro do nosso coração. Daí a gente começa a enxergar quais são as raízes desse nosso coração. E esse efetivamente é o começo tanto da cura como da caminhada efetiva. Muitas vezes a gente, né, eu usei esse tempo, estou rodando no deserto. Por que eu estou rodando? Porque eu estou tentando fazer coisas com as minhas próprias mãos. Né? Ali a própria palavra nos diz, né? Lembra como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, a fim de que, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Daí a pergunta é: nós temos condições de obedecer a todos os mandamentos e as ordenanças do Senhor? Não. Mesmo que a gente fale assim, eu não vou ser orgulhosa, eu não vou ser rixosa, eu vou perdoar. Se isso for do nosso coração e da nossa mente, o negócio não matura 2 dias. Porque tudo que a gente transforma e modifica na vida da gente só é efetivo se isso vier através de Deus. Eu me lembro de um período, porque a gente tem uma pressa danada, né? Uma coisa impressionante, que a vontade é você arranca tudo, e não é bem por aí. Nós temos um Deus que é extremamente amoroso, que é extremamente paciente e extremamente misericordioso. Se ele resolvesse ensinar para a gente tudo numa vezada só, a gente ia ser completamente consumido, porque a nossa mente, o nosso coração, a nossa estrutura não ia aguentar, sabe? Ele faz isso aos poucos para que a gente possa assimilar e a gente possa efetivamente dar passos que sejam permanentes, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu tratei junto de Deus foi uma depressão que eu tinha desde a minha adolescência, e já fazia mais de 10 anos que eu tinha síndrome de pânico, dependente de remédio, não tinha o que fizesse, eu não dormia, eu não tinha vida nessa área, assim, sabe? Eu sei que isso angustiava muito meu marido, porque nada surtia efeito. E eu lembro que um dia eu fiz a seguinte oração, eu falei: Senhor, eu sei que todas essas mazelas da minha vida não provêm do Senhor, por isso eu, confiando de que o Senhor Jesus morreu por isso, eu estou pegando a minha depressão, a minha síndrome do pânico e estou pregando na cruz. E eu recebo do Senhor a tua paz e a tua cura. Então, assim, para mim, em cada momento que eu realmente me rendia ao Senhor e permitia que Ele falasse no meu coração, Ele vinha puxando um fio atrás do outro. E eu conseguia entender por que em alguns momentos eu me sentia mesquinha, por que em alguns momentos eu me sentia sem paciência com uma pessoa ou outra, porque são coisas que estão na nossa superfície, os nossos comportamentos. Mas o que o Senhor quer nos mostrar, porque Ele já sabe, por isso que Ele quer que a gente sonde o nosso coração, justamente para que a gente puxe isso da nossa natureza humana, apresente para Ele e Ele nos dê a cura daquilo. Né? Então, eu vejo assim que essa campanha assim, ela vai agradar muito o coração do Senhor, porque é tudo que Ele quer. Ele quer que a gente se renda a Ele quer que a gente realmente não comece a tirar as nossas conclusões. Está acontecendo isso por causa daquilo, como se a gente fosse assim os mestres da sabedoria mundial. E nós não somos. Quando a gente se coloca diante de Cristo, a gente vê que nós não somos realmente nada, mas a gente não tem que ter essa consciência para se menosprezar. A gente tem que ter essa consciência de que nós estamos dentro de um Deus tremendo, que tem uma sabedoria insondável, que tem um poder que a gente não consegue imaginar, mas que Ele nos ama e que a gente realmente não é nada diante dele, mas ainda assim Ele nos ama.
E ele tem essa proposta desse caminho no deserto, porque ele tem uma promessa. Assim como ele levou o povo de Israel em 40 anos, que poderiam ter sido só em 2, né? Mas realmente a gente faz isso, né? A gente fala, não preciso disso. Nesses 40 anos, porque ele tinha uma promessa: eu vou levar vocês à terra prometida. Para quem está hoje no deserto da restauração do casamento, a gente tem uma promessa? A gente tem uma promessa. A palavra do Senhor começa a dizer que nós nos unimos de acordo com as ordenanças dele e nós somos unidos até que a morte nos separe. Lá nas regiões celestiais, o nosso casamento está vivo, ele existe. O Senhor olha e nos vê juntos. A gente está temporariamente afastados, mas essa é uma promessa, que ele é o teu marido, ela é a tua esposa, e é esse caminho que ele vai acabar nos fazendo percorrer. Para ter o casamento restaurado? Não, não. Para ter uma vida transformada, para ter um coração no qual, quando a gente se concentra, reflete, pensa no Senhor, a gente vê que não tem outro lugar no mundo para ficar, a não ser aos pés dele. Casamento, gente, eu que estou em lua de mel, é muito bom, mas é muito, muito, muito melhor a gente saber que não tem nada que possa nos separar do amor dele. Que mesmo que eu morra agora, eu vou para os braços dele. Essa paz, essa alegria, essa certeza é algo muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conquistar. Então, é a palavra que eu queria trazer para vocês nesse momento, que o Senhor os ajude a refletir e dê principalmente muita coragem, porque eu fiz essa oração, inclusive, durante um vídeo do presbítero Walter que eu assisti, um dos primeiros vídeos, porque eu passei 7 meses no deserto sem nem saber que Deus restaurava casamento. Eu escutava aquilo e de vez em quando eu conversava com Deus. Deus, eu acho que eu estou pirando, porque todo mundo fala tudo ao contrário, né? E o Senhor está me falando isso, mas eu creio no Senhor e é isso que o Senhor colocou no meu coração, né? E daí um dia a respeito de perdão, que eu achei que eu já estava perdoando o mundo, assim, que eu era o máximo, né? O presbítero falou assim, que eu estava lendo justamente isso, assim, né? Entender como é que funciona essa questão do perdão. E ele fala: você quer saber do que você precisa ser perdoado? Faça a oração Espírito Santo e mostre os meus pecados e as minhas transgressões. Eu contei isso no meu testemunho, eu fiquei 4 horas e meia chorando e pedindo perdão para Deus. Aí quando você não é mais nada, tipo assim, eu olho para a cruz e vejo que eu não sou nada, você vê os olhos de Jesus e fala assim: não, você é tudo, você é minha filha. Então é essa palavra que eu deixo para vocês, que vocês tenham muita coragem, sabe? Nos momentos piores, não peçam para ser fortes, peçam só para ficar firme, firme na rocha que é Cristo, porque vai passar. E grande será a alegria, não só da gente, mas do Senhor também, porque Ele quer ver as famílias restauradas. Amém? Amém, amém. Glória a Deus, né? Alguém quer perguntar alguma coisa para a irmã Jussara? Quer fazer alguma pergunta? Boa noite. A paz de Cristo, irmã Jussara, a paz de Cristo, Renata, tudo bem? A A paz A do paz de paz. Senhor. Cristo aos irmãos que estão participando. Jussara, parabéns aí, né, pela sua restauração pessoal e também a restauração conjugal. Deus abençoe muito Amém. a sua vida, a vida da sua família, para hoje e toda a eternidade. Uma pergunta, você falou agora há pouco sobre a questão do tempo, né, que na verdade na sua leitura, na sua interpretação, no seu estudo, seriam apenas, no máximo, 2 anos, digamos assim. A travessia, né, do povo no deserto acabou se transformando em 40 anos. Você comentou também que a sua jornada foram 7 meses, que eu acho que também não deve ter sido fácil. Acho que quando a gente está atravessando, ainda que seja um dia, né, é muito difícil. Na Mas para as verdade, foram pessoas 3 que, anos. sim, Eu fiquei três 7 anos. meses. Não, eu comentei que eu fiquei 7 meses sem conhecer os grupos de restauração. Ah, O Senhor entendi. falava comigo
e de uma forma, inclusive, assim, me posicionando sobre eu deixar sim, isso, buscar a santidade e tudo, mas eu não fazia ideia que existiam os grupos. Depois en disso foram, contando tudo, foram 2 anos e 9 meses sem contato nenhum com ele, eu não sabia uhum. nem exatamente onde eu morava, e depois, quando a gente começou a se reconciliar, foi ainda um mês que ele se mudou de volta para a cidade onde a gente mora. Passou-se um mês e depois que a gente começou com o processo de reconciliação, abençoado por um Covid, Nossa, e a restauração se deu exatamente dia, só não foi a hora, mas foi exatamente 3 anos depois, no mesmo dia. ótimo. Melhor ainda que fundamenta ainda mais a minha pergunta. Eu Hum. ainda não tive a oportunidade de assistir o seu testemunho, mas assim que eu tiver, eu vou assistir. Então, assim, para as pessoas que realmente se apegam ao tempo, e ainda no seu caso, que você não teve nenhum contato, como que você conseguiu, identificou essa paz no seu coração, né, que é a campanha, né, Sonda Meu Coração, essa paz, esse entendimento de que a promessa é se cumprir, independente da circunstância e do tempo. Então, comigo aconteceu da seguinte forma: eu estava no começo, assim, eu não sei se é pela minha própria natureza, eu fiquei muito calada, assim, sabe? Meu marido foi embora no dia 22 de dezembro de 2017. E eu não queria, sabe, detonar Natal e Ano Novo e férias das pessoas, então eu me aquietei muito, sabe? E isso daí acabou se prolongando. No dia que meu esposo saiu de casa, eu sofri um acidente no escritório, fiquei com a perna engessada, não podia voltar para casa. E desde o momento que eu fui hospedada por uma amiga minha, na qual eu fiquei quase 2 meses e meio, eu não tinha como voltar porque a minha casa, o meu prédio não tem elevador. Eu realmente não podia botar o pé no chão. Eu já comecei a perceber assim que eu não conseguia falar, entendeu? Eu não conseguia falar mal do meu esposo, porque nós estávamos casados há 32 anos e nós tínhamos um bom casamento, sabe? Um casamento com companheirismo, com muita alegria, com amor. Então eu me aquietei muito. Só que tem aqueles momentos que a gente dá aquela desabada, né? E eu tenho lembrança de um dia, eu, na oração, eu falar para o Senhor, Senhor, eu não vou te perguntar por quê, né? Porque eu sei o tanto que eu estava afastada do Senhor, mas eu quero entender o propósito, eu quero saber para quê. E o Senhor me respondeu: eu deixei você cair, mas eu vou levantar você e toda a tua casa. Então, quando eu olhei essa expectativa, assim, de que o Senhor estava me prometendo que toda a minha casa, meu marido, os nossos filhos, a nossa descendência iriam ser salvos, para mim, era assim, eu faço qualquer coisa, sabe? Senhor, me diz o que é para fazer e eu faço. Então, nos momentos assim que eu achava assim, gente, eu não dou mais conta, já não era mais da conta por mim, entendeu? Era da conta pela minha descendência, pela minha família. Então, por isso que eu falei, até na ministração ainda, nos piores momentos eu não pedia para o Senhor me dar força. Eu pedia para ele me manter firme. Senhor, esse dia eu não estou aguentando, me mantenha firme, eu só quero que o Senhor me deixe ficar firme. Porque senão, se a gente se esparrama no lugar errado, a gente fala coisas que não deve, a gente vai, às vezes, causar algum tipo de transtorno. E assim, o Senhor me consolava muito em todos os momentos. E isso daí, conforme a gente vai tendo mais intimidade com o Senhor, isso aí vai ficando tão forte para mim. Assim, a prova disso foi quando o dia que eu descobri que nós estávamos divorciados, porque o sistema da defensoria não colocou, não atualizou. Então eu estive várias vezes na defensoria, depois também online, e não aparecia. E depois ele me contou que ele também não sabia. Nós estávamos divorciados já há mais de 6 meses quando eu fiquei sabendo, porque foi quando foi para o sistema. Só que nesse dia, uma pessoa da defensoria entrou em contato e eu fiquei sabendo que a gente já estava divorciado. E aquilo para mim veio como uma onda, assim, sabe? Porque realmente eu não sabia nem se ele tinha dado continuidade no processo. E eu lembro que eu estava hospedada na casa do meu filho, por causa
pandemia, na hora veio aquela onda de choro, meu filho, todo mundo me abraçou e tudo. E depois eu falei, eu preciso orar, eu preciso chorar. Daí eu subi, fechei a porta e daí eu fui ajoelhar. Mas assim, para desabar. Meu joelho não encostou no chão. A hora que eu me ajoelhei, o Senhor já tinha me consolado. Aí veio aquela onda assim de fica firme, tá tudo sob controle. E assim, no começo a gente tem muita dificuldade. Eu penso muito nos primeiros tempos de deserto como um luto, sabe? A gente realmente perdeu, a gente viu uma destruição e é uma morte, a morte de um casamento. Só que diferente do luto real, a pessoa está viva, né? E realmente a gente tem que ter bastante discernimento de que a pessoa que saiu de casa, ela não está totalmente no controle da mente dela, sabe? Quando a gente se dá conta disso, que os pensamentos são pensamentos do maligno, a gente começa a tirar o foco, né, da nossa mágoa, de raiva, de tudo, da pessoa que foi, e começa a olhar para o Senhor, porque a batalha é espiritual. Quando a gente começa a conseguir realmente entregar nas mãos do Senhor e confiar, a paz vem vindo, sabe? A gente vê, muitas vezes as pessoas, logo que entram no grupo, o LPF hoje está com 9 grupos, nós temos umas 1.100, 1.200 pessoas distribuídas, né? E logo no começo a pessoa não sabe nem direito realmente o que está acontecendo. No desespero, ela já vou começar a orar, batalhar e tudo. E não é assim, é um processo íntimo entre você e Deus. E ele vai reconstruindo o que a gente já estava quebrado antes, a gente só não se dava conta, né? Ele vai reconstruindo a paz, ele vai reconstruindo o amor próprio nosso, né? Porque a gente se detona inteiro, né? A gente, quando acontece isso, parece que não sobrou nada. São só trapinhos, né? E o Senhor vem reconstruindo tudo. E mais do que isso, ele vem puxando coisas lá da nossa infância, coisas que nós aprendemos errado, os nossos preconceitos. E ele vem limpando, vem arrumando tudo. E cada coisa que é como se fosse uma troca. Cada troca que a gente faz com o Senhor vai deixando a gente cada vez mais leve. Então eu troquei com ele a minha depressão por paz. Eu troquei com ele o meu coração que não sabia ser doador por um coração bondoso. É uma troca, sabe? Cada vez que a gente recebe essas coisas do Senhor e abre mão da parte ruim, a gente vai ficando cada vez mais leve, cada vez mais forte, cada vez mais feliz. Eu frequento a igreja onde eu estou agora desde março de 2018. Muita gente com quem eu convivia no coral e nos lugares não fazia ideia que eu estava separada, sabe? Eu acho que da forma que eles viam é assim, o marido não quer vir para a igreja, porque eu estava completamente feliz, em paz, contente, sabe? Contente, realizando as coisas, trabalhando com alegria. Lógico que quando eu chegava em casa, lá no secreto, lá no meu closet de guerra, né? Chique, né? Eu me desabava, chorava. Às vezes eu até falava, Senhor, eu vou me enrolar no seu pé hoje, porque hoje eu vou dormir aqui, sabe? Então é assim, sabe, Lu? A gente vem, na verdade, assim, sendo abençoada com essas porçõezinhas de paz. E quando você vê, você olha para trás, já passaram não sei quantos meses, gente, como eu tô diferente do que eu era. Por aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, muito edificante seu testemunho. Deus abençoe. Deus te abençoe também. O irmão Claudemir está levantou a mão. Quer perguntar, irmão Claudemir? Claudemir é meu parceiro lá do LPF. Não? Ah, não, é que ele está com a mãozinha levantada lá, mas eu acho que ele não quer perguntar, não. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Mais alguma pergunta? A Organa falou, achei que era só eu que desabafava depois do culto. Só muda o endereço. Na Eu verdade, queria fazer uma pergunta. Perdão. a paz do Senhor, pode falar, Fabiano.
Assim, você ouviu seu testemunho, né? Foi muito impactante. E quando chegou naquela parte falando que chegou a ser divorciada, eu estava pensando aqui comigo, porque eu estou no deserto já há uns 2 meses, né? Chegando a 3. Uhum. Você que chegou o pedido de divórcio na sua casa. Quando vi que você... Acho que picotou. Cortou. Acho que ele não está ouvindo, né? Não, acho que... Irmão Fabiano? Eu acho que caiu. Ele está ali, mas deu algum probleminha. A hora que ele voltar daí, eu respondo a ele. Eu não sei se a Morgana ia falar. Oi, irmã Boa Oi, noite, Gustavo. oi, voltou aqui. Ah, Tive um sim. probleminha aqui saiu. técnico no meu microfone. Ela, no caso, quando o pastor pergunta para ela se ela quer divorciar, outras pessoas tentam instigar, né? Ela foge do assunto, que ela não quer divorciar, e ela não fala que, pastor, não quero falar sobre isso. Então, eu enxergo uma esperança nisso tudo, né? Que Deus está trabalhando na minha vida. Uhum. E uma coisa que eu, no meu caso, que eu tinha, eu comecei a pontuar as coisas que me atrapalhavam na caminhada. Sim. Eu acho que foi insegurança, instabilidade e colocar, às vezes, o meu cônjuge na frente de Deus e não fazer o que tinha que ser feito na casa dele. Eu comecei a enumerar e vi que esse era um dos meus pontos fracos, né? Sim. E Deus tem me tratado muito nessa parte. Não sei se chegou a acontecer isso com você nessa parte também. Na verdade, assim, no meu caso, o meu esposo, a nossa família toda estava afastado da igreja desde 2006. Nós nos convertemos logo depois que nós nos casamos. Uhum. E passamos muito tempo dentro da igreja e acabamos sendo fundadores, não nós fundando, mas nós participamos da fundação de uma igreja que foi uma igreja muito participativa na comunidade por 7 anos. Eu, meu esposo e os nossos 3 filhos, nós éramos do grupo de louvor. Eu como líder secundária, cantava, tocava teclado, o meu esposo na parte de montagem de som, de mesa, essas coisas, e os filhos lá em instrumento, cantando essas coisas todas. E quando nós saímos da igreja, muito por minha causa, a gente acabou se afastando de Deus. Porque houve um problema dentro da igreja, a gente sabe que não são perfeitas, né? Sim. Mas eu, por questões assim, mimizentas, eu diria assim, eu comecei naquela assim, eu não preciso de igreja, a igreja é tudo igual, porque é feito de gente, eu me garanto, eu vou ler em casa, eu vou orar, essas coisas todas. E eu, assim, apesar de ter uma formação católica, eu não tenho lembrança de um dia na minha vida que eu não tivesse orado antes de dormir. Só que eu percebi, quando aconteceu tudo, que o meu relacionamento com Deus era uma coisa assim do tipo, Senhor, abençoa, cuida, faz isso, faz aquilo, sabe? E eu não estava colocando Deus realmente como o Senhor da minha vida. E assim, Fabiano, isso acontece com 100% das pessoas que entram no deserto. Por quê? Se o Senhor está no casamento, ele não é destruído, porque nada onde Deus tem as mãos é destruído. Então, assim, como eu falei na ministração, muitas vezes a gente lista as coisas que a gente está fazendo de errado, mas a gente tem que descobrir qual é a raiz disso daí. Se você diz assim, eu falhei nisso, 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 nisso. A gente tem que buscar entender, através do Espírito Santo, o que é a raiz disso. Porque a raiz do coração do homem, da mulher, né, do ser humano, ele é todinho igual a tudo que você possa pensar de pior. Sabe? Quando você faz essa pergunta, Senhor, me mostra meus pecados, você vê que dentro do teu coração até assassinato tem.
sabe? Porque, assim, o nosso coração, ele tem raízes muito ruins. E são essas raízes que a gente tem que tratar. Porque senão, o que a gente vê que são as folhas que estão ali, né, que não estão funcionando bem, que é, não estou fazendo direito o trabalho na casa do Senhor, ou eu não estou servindo, ou eu não estou sendo uma boa esposa, todas essas coisas são como se fossem as folhas. Mas o que está lá na raiz? E a raiz de todos os males é a soberba, é a ganância, é a maldade, é a crueldade, são coisas feias. Quando a gente consegue enxergar o coração da gente, olha só, por Deus mesmo, sabe? E ele tem que ter, assim, um amor tremendo, porque senão a gente ia ser esmagado. O nosso coração é igual de qualquer assassino desses cruéis que tem aí. Só que a gente mescla, entendeu? Então, às vezes, o assassinato se dá por uma raiva insuportável que você tem pela pessoa que te fechou no trânsito. E como Deus é espírito, para ele não tem diferença, sabe? A própria palavra diz, né? Jesus diz que ele diz, foi ordenado que não matarás, mas qualquer um que odiar ao seu irmão também está cometendo assassinato. Assim é com o adultério, se você estiver adulterando com os olhos, e por aí vai. E assim, pela nossa própria natureza, é impossível a gente não ter raízes ruins, sabe? Porque é a natureza desse mundo caído. Então, assim, Sim. que bom que você tem essas listagens. Agora, pega cada uma dessas coisas e diante do Senhor fala, me mostra, Pai, me mostra qual é a raiz disso. E é essa raiz que vai tratar. E às vezes tem raízes que remontam lá à nossa história de criança, sabe? Eu tive algumas raízes muito ruins que eu fui reconhecer por uma questão assim de não é bem um preconceito, de formação mesmo, Sim. sabe? Até assim, em relação a etnias, eu lembro que minha mãe tinha um medo terrível que nós fôssemos roubados. Então, se chegasse qualquer pessoa, assim, principalmente perto da nossa casa, tinham ciganos. Ela tratava mal, porque ela morria de medo. O vô dela era criança sequestrada. Foi sequestrado com 8 anos e nunca mais viu a família. Então, assim, às vezes a gente tem coisas na nossa história que precisam ser tratadas, porque a gente acaba decorrendo isso e afetando as outras pessoas, né? E assim, não se firme no que a tua esposa fala hoje, porque você está muito pouco tempo. Então, assim, Satanás vai usar a vida dela em diversas formas para te atacar. Sim. Quando ela perceber, quando ela não, né? Quando se perceber que alguma coisa realmente está te incomodando, aquilo ali vai te atacar. Então eu estou tranquilo porque ela não quer falar sobre divórcio, tá? Se você revela isso, Satanás vai te atacar ali. Então, assim, silêncio é a alma do negócio, Entendi. sabe? Tudo na quietude, tudo diante do Senhor, porque quando você está orando, ele não vai estar ali, né? O inimigo não vai estar ali. E assim, não revele os teus medos, os teus temores, a não ser diante de Deus, sabe? E se prepare, assim, para o que puder vir, sabe? No começo, eu achei assim que ia ser de um jeito, depois passou por um período terrível de hostilidade, depois foi um Sim. período enorme de completa, eu não sei se falo completa ignorância, mas assim, como se fosse nada, assim, não sabia nem onde morava, sabe? Então a gente tem que estar preparado para isso. Tem uma coisa que está machucando, vai ali e já trata na hora, Senhor, isso aí está machucando, eu não vou deixar, eu não vou permitir ser enganado, me mostra, me ajuda, e assim, é tudo dependência de Deus, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue agir aconselhando, tentando ministrar a palavra, pedindo para alguém fazer, e assim, procure cortar qualquer tipo de conversa com pessoas que conversem com vocês, né? Um pastor ou um amigo que fale com vocês dois, corta, porque Uhum. por ali podem ser porta também de ataques do inimigo.
Né? A gente tem que lembrar, Satanás não teve a ousadia de usar Pedro contra Jesus, né? Então a gente tem que estar muito atento mesmo, né? Entendi. Obrigado. Deus te abençoe. Uhum. Amém. A paz do Senhor, irmã Jussara. Olá, Morgana, paz do Senhor. A minha pergunta acho que é justamente mais ou menos por esse caminho que a senhora acabou de falar. Fico feliz, né, e louvado seja Deus pela restauração do seu casamento. Amém, glória a Deus. Eu acho que a maioria do pessoal que está aqui na chamada se preocupa muito com isso, né, com o tempo da restauração. Quem é que não quer ter o esposo ou a esposa em casa de volta, né? E como foi falado na outra campanha que também está tendo agora de 11h30, enquanto você não aprende a colocar Deus acima de qualquer coisa, não há restauração de casamento. E assim, você mencionou que passou 3 anos, acho que 2 anos e alguma coisa, sem falar com o seu esposo, mas assim, foi sem contato nenhum, sem ver, sem telefone, sem mensagem. Como foi assim a sua relação com sogra, sogro, cunhados? Porque assim... Então, meu sogro já é falecido, eu considerava ele como um pai. O meu esposo saiu de casa, ele nunca mais viu a minha mãe viva, foi cortado completamente o contato, né? A minha sogra, durante esses 2 anos e 9 meses, me ligou umas 3 ou 4 vezes, e fora isso, assim, não tive contato. Tem uma irmã dele, que isso já é desde que existe o WhatsApp, né? Me manda figurinha de bom dia, de boa noite, mas às vezes se eu perguntasse qualquer coisa do tipo, como é que vocês estão? Quando eu mandava parabéns para alguém, para um filho, alguma coisa, eu só recebia um polegar de volta, né? Mas eu te digo uma coisa, Morgana, parece que o tempo não passa enquanto a gente está ali. E tem a dor, tem aquela sensação assim de que você olha e falta, né? Falta aquela vida que você tinha, o contato e tudo mais. Mas é impressionante a cura que o Senhor ministra no momento da restauração. Eu posso dizer assim, se eu tivesse, assim, num dia que eu passei mais distraída, assim, que eu chegasse de noite, eu conseguia lembrar, sabe, da dor, sabe, você tem aquela sensação, assim, daquele gosto da dor, né? Eu não consigo lembrar, sabe, como que é a sensação, sabe? Aquela sensação que às vezes você tem assim, fiz uma viagem, aquilo ali ficou tão vívido na minha mente que toda hora que eu lembro parece que eu estou lá de volta. Eu não consigo ter mais esse negócio, por mais que quando eu fui fazer o testemunho, eu achava que ia voltar tudo, volta nada, gente. Deus uniu isso daí de uma forma assim que parece que está fazendo um amálgama, sabe? Tudo está sendo restaurado junto com isso. Parece que não tem aquele buraco de 3 anos, sabe? E realmente, assim, eu acho que uma das coisas que mais angustia no começo é a gente não saber até quando. Mas toda vez que eu pensava nisso, eu lembrava que meu marido estava vivo. Né? Que bênção que é ele estar vivo, gente. Deus podia ter separado a gente de outro jeito, né? Ele está vivo, sabe? Não sou santa, gente, chorei e fico uma louca, sabe? Mas, assim, que engraçado, assim, é onde você tá, né? Eu já chorei dentro de reservário, banheiro público, em sala, antes de entrar em aula. É onde está, né? Tipo, eu tenho lá na igreja tem uma sala de oração que chama Jardim de Oração. Eu acho que eu chorei em todos os lugares daquele tapete, sabe? Mas é assim, é assim, rendido nos pés do Senhor, chorando, como se fosse uma criancinha mesmo no colo do pai, assim, é que a gente vai se quebrantando, sabe? E a gente fica, parece que tão machucado, tão arisco, que não quer que ninguém chegue perto, mas ele precisa, sabe? Ele precisa mesmo pegar a gente no colo. Porque assim, no meu caso, eu falava, né, muito com a minha sogra. E sempre que minha sogra falava comigo, olha, Morgana, inclusive há uns 15 dias atrás, mais ou menos, eu estava no trabalho, eu trabalho só, e aí eu me levantei e veio no meu coração, eu disse, mas Deus, hoje eu não orei. E aí Deus foi me dando palavras, 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 e eu disse, Senhor, olha,
ele tá com outra pessoa, né? Eu achava que ele estava com outra pessoa e não sei o que está acontecendo agora. Eu disse, olha, se é a tua vontade, faça a escolha, quem é que deve ser. Eu já estava assim tão, essa escolha quem deve ser a mulher desse homem, porque eu já estou cansada disso, eu já não aguento mais que está virando loucura na minha cabeça. Eu disse, faça sua vontade, escolha o Senhor, porque a tua palavra diz que a tua escolha é boa, perfeita e agradável. Se a minha sogra ligar para mim por esses dias, eu sei que a esposa desse homem sou eu. Porque uma pessoa falou para mim e disse, olha, não foi ele que escolheu você, foi Deus que escolheu você para ele. Não se preocupe não, minha filha, ele vai voltar. E aí, quando eu terminei de fazer a oração, a minha sogra já estava ligando, dizendo que hoje ele congrega em outra igreja, aí dizendo que ele estava num balneário e bebendo, só que isso Deus já tinha me dado um sonho de manhã, eu já tinha visto, isso era faixa de umas 9 horas, era meio-dia quando eu fui orar, e aí depois, já umas 2 horas da tarde, minha sogra me ligou, Morgana, ele está num balneário, está bebendo, eu soube essa semana que ele chegou para uma pessoa falando que está querendo se suicidar, já pensou em jogar o carro 3 vezes na frente de uma carreta, e eu, Senhor da glória, e a gente já se aperreia, né? A gente... E assim, eu fico, meu Deus, e agora eu corto contato com a minha sogra, eu falo com a minha sogra, exortar o meu marido não adianta. É complicado isso, a gente fica meio sem dúvida, fica meio em dúvida mesmo, né? A minha sogra me ligou, eu acho que foram nos primeiros dias do ano, meu marido, porque assim, ele saiu no dia 22, não deixou que eu fosse passar o Natal junto com a família dele, que hoje é a mãe e as irmãs só, meu sogro é falecido, e ficou combinado que no dia 27 eu iria para passar a virada do ano com eles, né? Tava tudo muito esquisito, assim, sabe? Parecia que eu tava num sonho. E quando foi no dia 27, ele falou, eu só quero te dizer que eu não vou passar a virada do ano aqui. Falei, como assim? Porque eu perguntei para ele, mas vai passar onde? Ele nunca me respondeu. Tá lá ainda no WhatsApp, lá pergunta. E daí eu acabei não indo, lógico, a família dele lá ia passar na cidade, né? E no começo do ano, daí depois ele voltou, porque ele tinha emprego aqui em Curitiba, e ainda ficou mais uns dias aqui até conseguir ser demitido, né? A pessoa não está no seu eu, né? Essa que é a questão, o negócio vai vindo em cascata as besteiras, né? E daí a minha sogra me ligou, o que está acontecendo? Eu falei, por que a senhora está me perguntando isso? Ah, porque o Júnior está chorando sem parar e que não quer me contar o que é. O que aconteceu? Eu falei, olha, a senhora pergunta para o seu filho e o que ele falar é verdade. Porque não entrar nesse rolo e falar assim, porque no dia que ele me ligou dizendo que ele ligou, não, que ele passou a mensagem dizendo que ele não vinha, que ele não ia passar a virada do ano lá na cidade da mãe dele, no dia seguinte ele estava com uma mulher estranha, que ele conhecia pelo WhatsApp, apresentando como nova esposa. Você Meu acha Deus. que eu ia entrar nesse barraco? Não, né? Eu falei, o que ele disser é verdade. Mas ele não diz nada, ele só chora. Daí eu fiquei, na hora, naquela fração, eu falei assim, gente, deve estar achando que eu fiz uma besteira, né? Pô, não sair de casa chorando, né? No mínimo, eu pus um chifre nele. Eu falei, não vou entrar nisso. Eu falei, olha, o que ele disser é verdade. Daí ela me ligou muitos meses depois, no meu aniversário. Foram pouquíssimas vezes, assim, sabe? Pouquíssimas vezes. Ela, né? De resto, ninguém. Ninguém. Mas aí, nesse caso, você não teve notícia dele, só orou. E buscou a Deus, né? Sim, assim, nós temos 3 filhos adultos já, né? Eu tenho, hoje nós temos, porque nós casamos no dia do nosso aniversário de casamento mesmo. São 36 anos de casamento, né? Então, assim, os nossos filhos, tinha um ainda em casa, mas já são casados e tudo. Então, ele tinha contato com as crianças, né? As crianças. Mas, assim, eu não perguntava, sabe? Muito raramente, quando eles começavam um assuntinho ou outro, assim, eu perguntava, ele tá bem?
sabe? Daí, de vez em quando, escapava uma coisinha ou outra, mas efetivamente onde é que morava, onde é que trabalhava, o que fazia, eu não tinha ideia. Né? O que eu tinha uma noção geral é que a mulher por quem ele saiu de casa, eles nunca moraram juntos, sabe? Por assim, eram finais de semana, às vezes um final de semana mais estendido, uma coisa ou outra, mas assim, te dizer, ele fez isso, fez aquilo, hoje ele me conta, né? Trabalhei não sei quanto tempo em um lugar, mudei para uma cidade, mudei para outra, mas assim, eu não busquei informação nenhuma, sabe? O deixar ir é uma bênção na vida da gente, porque a gente não saber o que está acontecendo, lógico que a gente tem que realmente entregar, né? Mas a gente não ter essa informação, ele alivia muito o coração da gente, sabe? As poucas vezes que eu soube alguma coisa, e engraçado que teve vezes assim que o próprio Senhor me falou, teve uma tarde que foi muito engraçado, né? A minha filha tinha comentado que ele tinha se mudado de cidade porque a mulher estranha tinha terminado com ele, estava em outra cidade e eu fiquei toda feliz porque é bem perto aqui de Curitiba, né? E daí eu estava lá na minha, assim, né? E eu sentia, abre o Facebook dele, abre o Facebook, eu não vou abrir, não vou abrir, não vou abrir. Daí eu percebi que tinha uma coisa ali, eu abri, mas fazia assim, 10 minutos que uma mulher tinha colocado uma foto dele junto num aniversário da filha dela e ela colocando como um relacionamento sério. Se conheciam há menos de 15 dias. E daí eu falei assim, isso daí é para Deus mostrar que eu tenho que ficar, tipo, firme nele, não nas coisas que eu tô achando, né? Tô achando que tá pertinho, agora tá fácil. Não. A gente tem que focar mesmo em Deus. E é orar assim e saber o que Deus quer que a gente, para onde que Ele quer que a gente caminhe, né? Acho que é por aí. E assim, eu creio que deve ser bom você ter um relacionamento com a família, né? Mas você tem que deixar bem separada essa questão de ter informações. Porque a gente fica com aquela vontadinha de saber, mas olha, só faz mal, viu? Ou faz a gente relaxar, tipo assim, agora vai, né? Ou faz a gente se desesperar. Né? A gente nunca tem uma noção real do que está acontecendo. Android, alguém levantou a mão, faz Android. Oi, Renata, sou eu, André. Boa noite, querida. Boa noite. De Ribeirão Preto. Boa noite, Jussara. Oi, André, paz do Senhor. A paz, querida. Estou muito feliz, viu? Parece que a sua restauração é a minha. Eu Amém, fico muito feliz vai ser por com a ouvir graça de assim. Deus de todos. Amém. Deus seja louvado, querida, viu? Sua vida sempre. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Se o seu marido, se ele fala assim alguma coisa do deserto dele, se você viu que no deserto dele ele foi também tratado. Eu vejo assim, desde o momento que a gente começou a ter a restauração, que a gente ficou mais ou menos um mês reconciliando, até o momento que realmente ele se rendeu e eu percebi a restauração mesmo, né? Tem coisas que ele não lembra, tem algumas coisas que ele relata que já são um pouco diferentes. Parece assim, é como se uma pessoa tivesse saído de uma anestesia, por exemplo, sabe? Então, aos poucos, tem algumas coisas que ele lembra parcialmente, mas depois parece que a coisa vai avançando, sabe? E que é justamente assim, que uma vez a gente estava conversando e eu perguntei para ele se ele se sentia feliz. Não, eu estava feliz e tudo, né? Aí passam uns dias, parece que Deus vai mexendo, assim, sabe? Bem aos pouquinhos mesmo, né? Até o ponto que ele acabou falando que por mais que ele tivesse sentindo a alegria, estou num lugar super legal, porque ele estava num lugar de praia, né? E a gente gosta muito de praia, né? A gente ama bastante estar na praia.
por mais que o lugar fosse fantástico, com a melhor comida, com a melhor bebida, ele falava que ele não sentia que ele estava no lugar certo, sabe? Ele disse que por Aham. mais que estivesse rindo, conversando e tudo, vinha aquele mal-estar de saber que não estava no lugar certo, né? E até o ponto de pouco tempo atrás ele começar a perceber que a principal coisa que estava pegando eram as pessoas que estavam cercando, sabe? De ver que não eram pessoas com princípios de Deus, que eram pessoas, sabe, assim, muito superficiais, muito, como é que eu posso dizer assim, não é da nossa natureza, assim, sabe? A gente, sabe, tem uma, não que a gente tenha uma vida simples, assim, sabe? Mas a gente tem uma vida mais na nossa mesmo, na da gente, né? E o Sim. lugar onde ele estava era pura ostentação, gente muito rica, gente ligada ao governo. E assim, eu tenho a impressão assim que aos poucos parece que a consciência vai voltando, sabe? Então assim, eu tenho noção assim que ele passou períodos de solidão muito grande, né? E mesmo quando ele nos últimos, acho que um ano e pouco, ele estava morando de volta na casa, de volta não, na verdade ele nunca saiu dali, né? Na casa da irmã dele, que a mãe mora junto, que foi para onde ele foi quando saiu de casa, né? E também ali, não, a princípio, assim, eu imaginava, vai se dar super bem, porque é paricado pela mãe, pelas irmãs, ele, além de temporão, ele é caçula e único homem, né? Mas Uhum. mesmo assim ele diz que não era o lugar dele, assim, né? E daí a gente fica pensando, poxa, tá junto com a mãe, tá junto com as irmãs, tá com a família, deve estar bem, né? E no fundo não é esse relato dele, não, sabe? Mas assim, eu procuro não ficar perguntando muito, até porque eu Sim, vejo que o processo dele de caminhada junto com Deus está bem, bem forte, sabe? Então, também. eu vejo mais que ele tem que estar percorrendo, que na verdade assim, é o caminho que a gente percorreu, cada um está percorrendo no deserto, né? Eles vão Sim, acabar passando por isso também, né? E a gente também, da mesma forma que Deus tratou a gente de uma forma pausada, no nosso tempo, a gente tem que dar esse tempo para eles também, né? Então, tinha um período assim que eu tinha vontade de perguntar tudo de uma vez, mas daí eu vi que não, que tinha que ser no tempo dele também, e que tá tão bom assim, não dá para atropelar, não. é, Tem que tem ir uma às moça aqui em praticidades. Ribeirão Preto, ela me deu um curso, ela falou assim que o marido dela ficou meses fora de casa. Ela não lutou assim por restauração, não, ela seguiu a vida dela com Deus, tudo. E ela falou para mim, André, um dia quando ele voltou para casa, eu falei para ele, ó, o que você fez desses meses que você ficou fora, fica desse portão para fora, eu não quero saber de nada. Ela falou, foi a melhor coisa que eu fiz. Essa tua amiga falou. Isso. Então é uma coisa que eu também coloquei, sabe, no meu coração. Meu esposo em outro estado, não tenho contato zero assim com ele, não tenho contato nenhum, não sei dele. Nós temos 3 filhos, um está no céu, mas 2 está comigo. E eu não pergunto sobre os meus filhos sobre ele. Sabe, deixei literalmente ele mesmo. Falei, Deus, está nas tuas mãos. Está morando com uma pessoa, já saiu daqui de Ribeirão Preto, Uhum. já está com a pessoa. E eu falei, Deus, está nas tuas mãos, né? Já feita a tua vontade. E por mais que às vezes a gente fica curiosa, mas é que nem você falou, a gente tem que se blindar, porque agora é a gente e Deus, né? O que ele está fazendo lá não me interessa, eu não quero saber, é entre ele e Deus. Até porque, assim, muitas vezes eu vejo alguns comentários no grupo, né? A pessoa fica sabendo e aquilo abate um monte. Hoje, os relatos foram: puxa, eu tô mal aqui, tô andando a pé, tô vivendo de aluguel, não ganho pensão, tô sozinha com as crianças estão ficando doentes, aquela coisa toda. E é esse tipo de pensamento que acaba abatendo a gente, né? Então, a melhor coisa é não ter mesmo noção, até porque é, o relato, a pessoa está super bem, está feliz. Gente, como é que alguém pode estar bem nas mãos do capeta? Pode estar até Sim, rindo de bobo, né? Porque uma hora,
conta chega, né? Satanás ele vai iludir, vai ludibriar, mas uma hora ele vai arrancar tudo isso, porque o que ele Jussara, e é uma coisa assim tão diabólica, que nem você com o irmão Fabiano, que pra gente tomar cuidado, assim, até nas coisas que a gente às vezes fala, porque Satanás ele usa muitas coisas, né? Eu tive uma experiência com Deus não, meu marido está em Salvador, e eu já fui para lá, né? Minha sogra de lá. E meu maior sonho era em poder levar os meus filhos, né, no zoológico de lá, porque lá é maravilhoso, né? E você acredita que um dia ele ligou para minha filha em videochamada, nós estávamos dentro do carro, e eu quase bati até o carro, né? Ele falou assim para minha filha, o pai arrumou um serviço, falou para ela o lugar e tal, tudo. Olha a fala que eu vi Satanás mesmo, olha a fala que ele usou. É um prédio tão alto que dá para mim ver o zoológico daqui. porque sabia que ia te enfurecer, né? Sim. Esses dias o pastor Sérgio estava falando, fazendo levando uma mensagem, daí ele falou assim, porque eu escuto muitas vezes vocês falando assim, porque Satanás é sujo, porque fez isso, fez aquilo, né? Daí ele perguntou, mas e quando é que ele não foi sujo? Essa é a natureza dele. Então, qualquer coisa, por mais simples que seja, que faça te deixar triste, aquilo ali é um manjar para ele. Né? Você ter medo, você ter mágoa, você ficar com raiva, nossa, eu fico até imaginando a cara dele se deliciando, porque ele quer ver o sofrimento da gente. Né? E quando a gente não permite isso, não dá esse gosto, eu vou chorar, eu vou reclamar, vou fazer o que for, mas vai ser aos pés do Senhor. Não vai ser para te agradar. Né? Então, é ficar firme mesmo. Né? E essa questão de repente, verbalizar isso. Né? Eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, levou a mulher estranha para um balneário que eu queria ir, nunca foi, eu nunca fui. Não, eu fiquei sabendo que vai com a graça de Deus, eu vou com meu marido e com a minha família, Deus vai me abençoar. A gente tem que usar a boca para abençoar, para proclamar as bênçãos do Senhor. E não dar ibope. Uma das coisas que eu vejo, que eu não sei realmente se eu consegui, eu demorei muito tempo para gravar o meu testemunho. Né? O nosso casamento foi restaurado em dezembro, dia 19, e depois nós nos casamos no dia 4 de maio, e só depois disso que eu gravei o testemunho. E muitas vezes as pessoas ficavam perguntando, quando é que você vai gravar, quando é que vai pôr? Eu tinha um receio tão grande de não glorificar Deus no meu testemunho, porque eu não queria contar obra nenhuma de Satanás. Sabe, o que ele tentou fazer com a nossa família foi frustrado. Sabe? Então, dizer que, às vezes a gente, eu vou confessar, assim, eu não tenho muita paciência para testemunho, sabe? Eu assisti o da pastora Graça Lacerda, assisti da pastora Lúcia Mendanha, e eu confesso que qualquer outro que eu tentei começar não foi para frente, porque eu vi as pessoas assim no sofrimento, mesmo depois da restauração, revivendo aquilo, porque aconteceu isso e fez aquilo, meu marido não sei o que, a minha sogra não sei o que lá, e daí assim, isso daí é praticamente assim, exaltar a obra de Satanás, sabe? E eu vejo que toda essa caminhada, assim, ela foi tão preciosa, ela está sendo preciosa, né? Porque a minha caminhada vai ser enquanto eu estiver viva, o Senhor vai estar me tratando, vai estar lidando com cada situação da minha vida, eu vou cada vez aprendendo mais. Não existe esse negócio assim de que restaurou é o conto de fadas e viveram felizes para sempre. Não é assim em área nenhuma da nossa vida. Por que vai ser assim no casamento? Né? A cada dia a gente tem uma situação, a gente está vivendo um momento de pandemia que tem sido muito dolorido, né? Eu faço parte de alguns grupos de intercessão e é muito triste ver a dor das pessoas, né? Principalmente as pessoas que não conhecem o Senhor ainda. E essa é a nossa caminhada, mas acima de tudo a gente não pode dar o gostinho, sabe?
tá acontecendo uma coisa ruim, mas vamos seguir em frente, sabe? E essa palavra, assim, tudo dai graças ao Senhor, já há quase um ano o Senhor pôs no meu coração, sabe? Em tudo, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, está doendo, está machucando, mas eu quero te agradecer porque o Senhor está agindo, sabe? E é incrível as orações que a gente faz, Deus faz as coisas mesmo se a gente não estiver vendo, sabe? Eu muitas vezes, teve um período lá que eu soube que o meu esposo estava trabalhando de Uber. Ele ficou, acho que quase um ano trabalhando de Uber entre a cidade que a minha cunhada mora e Florianópolis e a região toda lá. E eu pedia muito para o Senhor para blindar ele de qualquer coisa. Ele foi... ele teve livramento de morte durante aquela tempestade que deu aquele negócio lá, acho que, como é que é? Ciclone extratropical lá que devastou uma área de Santa Catarina. Ele estava na estrada, caiu torre daquelas coisas em cima quase que dele, assim, sabe? E daí coisas do tipo que a gente pede, né, Senhor, coloca pessoas, profetas, pastores, pessoas tuas no caminho, para que orem por ele, para que abençoem a vida dele. Aconteceu, gente, aconteceu, a gente não vê, sabe? É como se a gente plantasse uma semente na terra e sabendo que aquilo ali vai brotar, só que a gente não está vendo. Então, cada oração que você semeia tem sim a possibilidade de estar germinando, sabe? E essa possibilidade, ela está ligada à nossa fé. Se eu sei que eu estou orando e o Senhor está me escutando, e se é da vontade dele, ele vai fazer. E a vontade dele é que ninguém se perca. Quando a gente ora pela alma do esposo ou da esposa da gente, é para que Deus leve salvação, não é para ele voltar para a cama da gente, sabe? É uma coisa muito maior. E o testemunho, gente, teve gente que, tipo assim, falava assim, não vai voltar, entendeu? E hoje enche os olhos de lágrima, e assim, não sou eu, é Deus, Deus faz de uma maneira tremenda, assim, é maravilhoso. Nós tivemos experiência o ano passado lá no LPF, acho que o Claudemir até plantou o feijão dele, né? Ele plantou, né? Era uma dinâmica assim: pegue um grãozinho de feijão, põe no algodãozinho e vamos ver o que acontece, né? Vamos ver durante esse mês. Daí todo dia você tinha que fazer um laudo do que você tinha feito, era uma foto, alguma coisa ou outra. Daí eu orei ao Senhor e falei assim: eu não vou plantar um feijão, não, eu vou plantar a minha família inteira. Daí plantei no meio um feijão que era o meu marido, eu, e daí o nosso leque, o Ricardo, o Rafael, o Henrique e o Giovanni, cada um por tamanho, né? Daí todo dia eu olhava, o que aconteceu? Nada, né? O negócio não ia sair da terra de um dia para o outro. Bom, resumo, eu fiquei com o feijão até colher, todos eles vingaram, todos eles deram vaso, e enquanto eu estava esperando o feijão lá, eu plantei alface, todos aqueles tipos de tempero, cebolinha, salsinha, manjericão, manjerona, hortelã. A gente colheu cenoura, tomate, cereja. Gente, eu fiz uma horta na casa do meu filho. Porque não dava assim, o que eu vou falar? O feijão não sai dali, vamos trabalhar aqui, né? Então, assim, e quando a coisa começa a brotar, assim, você começa a entender essa questão, assim, de Deus, né? De como é que ele faz tudo, né? É tudo perfeito. Você plantou, tá com uma terra boa, vai nascer, vai nascer. E essa terra boa é o coração da gente. O nosso coração é essa terra boa. Essa terra onde Deus vem, coloca a palavra dele, a gente reflete, faz aquilo viver na gente, né? Amém. Deus é maravilhoso. Obrigada, viu, querida? Que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe, te leve a vitória. Aliás, que Deus abençoe e leve todos a vitória. Amém. O meu testemunho vai ser a ressuscitação de Lázaro. O meu é. O meu é do impossível mesmo, para meus olhos. Os olhos de Deus, não. Pois é, André, mas você pensa, o meu também é impossível, gente. 32 anos de casado, né? O cara chuta o balde desse jeito. Faz 3 anos fora.
E detalhe, assim, eu já fazia, antes dele sair de casa, 6 meses que meu escritório não tinha rendimento. A gente estava numa pré-falência. Eu fiquei 3 anos sem ter retirado. Né? Se não é por Deus, a gente chuta o balde com o cara junto. E daí se divorcia, e daí está envolvido com uma pessoa de uma classe altíssima, com dinheiro, Todos os casos são impossíveis, porque envolve gente. Né? Então, Deus vai fazer, tenha fé. Irmã, irmã, é Rosângela. Rosângela, na paz do Rosângela. Senhor. Eu acho que o meu caso é um dos mais impossíveis, né? 15 anos, divorciado, ele já casado, mas a minha esperança, ela cresce cada dia mais, em nome de Amém. Jesus. Amém. É verdade. A gente às vezes fica pensando nessa questão do tempo, né? Mas, assim, Deus redime todo esse tempo, sabe? Tudo. Claro que tem coisas, assim, que não são recuperadas, né? Durante esse período, foi em dezembro de 2019, o nosso pequeno recebeu Jesus, estava com 11 anos, e foi lindo de ver ele ser batizado, né? Nós somos batistas, então é por imersão, e ele estava muito feliz e tudo, né? E assim, tem coisas que não tem como recuperar, né? Mas, de uma certa forma, assim, Deus cura todo esse tempo, sabe? E é a questão, assim, é ter a fé de saber que o Senhor vai fazer. Sabe, depois que nós nos casamos, algumas pessoas, as pessoas que estavam mais próximas, falavam assim, a gente olhava para você e ficava constrangido até, porque não tinha nem como falar assim, desiste disso, porque a tua fé era tão grande. E daí, tem até uma pessoa com quem eu estive a semana passada, uma amiga, que ela falou assim, eu fico até com vergonha do que eu pensava. Mas, na verdade, não... a tua fé é muito grande. Não, a fé de Deus, a fé que Ele coloca dentro da gente que é grande. Sabe? Que não tem nada da gente, nada. Tudo é dele, tudo vem das mãos dele, né? Acho que cabe só a gente falar assim, eu preciso disso, eu preciso dessa fé, eu preciso dessa coragem, eu preciso dessa batalha sendo dirigida pelo Senhor. O Senhor vai entrar no inferno atrás do meu marido, eu tô atrás do Senhor, tô atrás, né? Eu não sou besta. Mas é essa disposição de saber que Deus quer que você faça, Ele quer te dar isso, sabe? Eu sempre vejo o Senhor com as mãos completamente cheias de bênção. Mas Ele é tão bom que Ele não vai tacar isso em você. Ele vai te mostrar o que Ele tem pra gente e vai fazer a gente entender o que a gente precisa e a gente vai pedir aquilo para Ele, sabe? Então, não perca a fé, não, minha irmã. Não perca. E cada dia verbalize mais, assim, sabe? Em tudo eu te dou graças. Eu não estou vendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo. E eu confio só no Senhor. Só no Senhor. Amém. Nós vivemos por fé, não por vista, né? É verdade. Porque se nós não vivermos pela fé, o Senhor, ele quer ver a nossa fé, né? Então, a nossa falta de fé impossibilita o agir do Senhor, né? Muitas vezes nós, sei lá, como fala lá em Tiago, com aquela nossa fé como uma onda, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Isso acaba prejudicando, né? Isso Sim. prejudica as nossas vidas, né? Mas nós temos que viver por fé. Na verdade, eu fui muito alimentada pelas pessoas que eu acompanhei assim, esse tempo todo, sabe? E mais ou menos começo do ano passado, eu lembro que eu ouvi uma pregação que falava justamente a respeito dos desejos que a gente tem, os desejos do nosso coração que a gente coloca diante de Deus, né? Senhor, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento, restaure a minha família, leve o meu esposo, a minha esposa, a salvação, né?
Só que um dia a gente está verbalizando nisso, no outro dia a gente está no automático, né? E é como se a gente falasse assim, pai, eu quero isso. Ah, mas não quero tanto assim, sabe? Então Deus está ali para te dar o negócio e você, tipo, muda de ideia, né? E eu comecei durante bastante tempo a orar, e mesmo as vezes que eu não estava com muita vontade, eu falava, Senhor, eu não estou nem com vontade, mas o Senhor sabe que no fundo eu quero, então eu estou te pedindo. E falar em voz alta, gente, a gente precisa se convencer, acima de tudo, sabe? Esse negócio da gente, o Senhor sabe que está dentro do nosso coração. Sim, Ele sabe, mas a gente sabe o que está dentro do nosso, sabe? Então, assim, é a salvação. Esse meu marido morreu hoje. Se a minha esposa morrer hoje, vai morrer no pecado, gente. Eu vou arriscar. Uma das coisas assim que mais me pegaram uma vez que eu estava lá, assim, tipo, eu quero, mas tô uma vida tão boa, né? Tipo, eu tô saindo, a casa tá sempre em ordem, né? Porque perdoe os homens aqui, mas me parece uma centopeia, né? Uma centopeia, sentou meia, sentou casaco, tudo assim, tipo, entra em casa parecendo um furacão, né? Eu tô aqui tranquila, faz manter a casa, as crianças já não estão mais por aqui, aquela coisa toda, né? Daí o Senhor colocou no meu coração, mas um dia vai estar só eu e você vai ter que prestar contas de tudo que você fez. E se ele me pergunta onde é que está teu marido, eu falo assim, está no inferno. O que eu vou responder para Deus, gente? Eu fiz um voto, né? Eu fiz um voto para ele. E, como falam, né, na alegria, na tristeza e tudo, na saúde, na doença, e o que eles estão passando hoje é uma enfermidade espiritual gravíssima. Então a gente realmente não pode dar as costas, tem que clamar ao Senhor, tem misericórdia dessa alma, salva, puxa de volta, porque o filho precisa do Senhor, tua filha precisa do Senhor, tem que ser assim, realmente com a consciência de que é terrível, né? Que realmente é a salvação, não é uma coisa assim bonitinha, né? Tá indo dormir? Irmão? Quer falar? Pode falar. Tá saindo? Agora sim. Então, eu sou muito grato pela vida da Jussara, pelo testemunho dela. O testemunho dela você compra uma pipoquinha ali, né? Igual uma irmã falou lá no grupo. 2h30, ninguém aguenta, né? Mas é muito edificante, é um testemunho maravilhoso do que Deus fez. Não foi a Jussara, não foi o Júnior, não foi o pastor Sérgio, foi a palavra de Deus, que diz que o que Deus uniu, o homem não separa, né? Que Deus odeia o divórcio. Quando ele diz que ele odeia o divórcio e aborrece o repúdio, ele aborrece aquela pessoa que abandonou o casamento. Ele trabalha na vida daquela pessoa, ele coloca ela em apuros. Então, não fique preocupado quando Deus está tratando lá com a sua esposa, com o seu marido, porque eles têm que passar por aquilo ali. Jesus passou pelo deserto, Jesus passou por aflição, né? Nessa terra tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu lembro quando fizemos a sementinha de feijão, né? Lá no grupo. Hoje no meu quintal tem alecrim, tem samambaia, tem pé de mirra, tem pé de limão, pé de acerola. Foi um aprendizado. E é muito bom a gente cultivar alguma coisa, né? Principalmente a fé. O mais importante é a fé. Nós vivemos pela fé. Você imagina o ser humano sem fé, sem acreditar num futuro, sem acreditar que Deus não vai abençoar, que você está aqui à toa, como um ateu. O ateu sofre muito. O ateu ele não tem esperança, mas nós temos essa esperança. Nós temos esse Deus. Nós temos a promessa de um reino maravilhoso, de pessoas que amamos junto numa próxima fase.
E eu sou grato pela vida da Renata, da Jussara, de todo esse povo que tem fé, desses cristãos que acreditam, mesmo contra todo tipo de esperança, né? E a Renata falou do Tiago, eu acho lindo um louvor de um irmão lá da igreja que ele fala assim, né? Eu não quero ser como a onda do mar que vai e vem. Quando o vento soprar, não vou balançar, firmado estarei, mesmo vivendo provação. Resistirei à tentação e a coroa da vida receberei de suas mãos. É isso, a coroa da vida. A coroa da vida está na nossa fé. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção, irmã, né? É muito bom. É verdade. Bom, o Claudemir falou, a gente cata pipoquinha e fica aqui, né? Assistindo, ou escutando, ouvindo. É muito bom, né? A gente ter esses momentos, né? Da gente poder conversar, né? Abriu o coração. Ouvir testemunhos, né? E isso é muito bom para a gente, né? É um docinho que o Senhor nos dá, né? Para adoçar aí nesse deserto. E eu quero te agradecer pela tua disponibilidade de... Eu falei com você no comecinho dessa semana, né? E a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Vou, com certeza, chamá-la outras vezes para estar com a gente aqui. Foi uma bênção mesmo. Que Deus abençoe sua vida, seu esposo, seu casamento. E o Senhor esteja derramando das mais ricas bênçãos sobre vocês. Eu gostaria de orar por vocês. Amém. Vamos orar, sim. Vamos Daí orar. vocês já vão terminar? Isso, Você daí tem mais alguma pergunta? Isso, daí a gente... Não sei, alguém mais quer fazer alguma pergunta? Renata, eu queria fazer uma pergunta para ela. Pode fazer. Cara, boa noite. Boa noite, pessoal. Desculpa o horário, mas desde que eu vi o testemunho dela, eu fiquei muito curiosa para saber o seguinte. No começo da sua fala, você falou assim, quando a gente entra no deserto, a gente fica ansioso, a gente começa a orar todo dia, faz campanha, porque a gente está com pressa de Deus fazer a restauração, a gente quer que traga de volta muito rápido, né? E como você falou, a gente vai percebendo que é um processo, que Deus tem muita coisa para trabalhar na gente, e às vezes leva um tempo maior do que a gente pensa. E eu percebi na sua fala, assim, que você mergulhou numa restauração pessoal, né? Você começou a buscar Deus, Deus foi te restaurando. Aí eu quero saber de você o seguinte, como que foi a sua busca, então, depois que você começou a sentir essa transformação de Deus, pelo seu casamento especificamente? Porque eu já ouvi alguns testemunhos que a pessoa fala que ela entra tanto em paz com Deus, ela deixa aí a pessoa de uma forma assim tão completa que ela não sente nem vontade de orar. Eu já ouvi isso. E a gente sabe que a pessoa está numa batalha, né? A gente está numa batalha. Aí eu queria saber de você assim, como que você se organizava? As orações eram diárias? Você continuava a fazer propósito com Deus? Participava das campanhas? Ou começou a ser uma coisa mais natural, assim, de uma oração cotidiana, do seu dia a dia, que você incluía a restauração? Eu vejo assim, no começo, eu queria curar aquela dor, aquele buraco horroroso de ver a família todinha destruída, né? Porque meu esposo saiu de casa e os meus filhos dispersaram todos. Porque eles ficaram, assim, realmente chocados com o que aconteceu. Nós sempre fomos uma família muito amorosa, né? Então, no começo, o que eu queria era me aproximar de Deus e ser curada. Né? Então, assim, eu vejo que o Senhor já me preparava com as coisas, os requisitos que eu ia precisar para batalhar pelo casamento, que era o deixar ir, mas assim, junto com isso, silêncio, né? Não falar sobre as coisas que eu estava passando, mas assim, eu vejo que a maior parte realmente foi em relação à minha restauração pessoal.
E eu nunca deixei de orar pelo nosso casamento, sempre orava, sabe? E eu digo assim, que cada vez que eu começava a orar e eu percebia que eu estava no tipo assim, eu quero, mas tá bom assim, que o próprio Espírito Santo me incomodava, sabe? Para colocar essa questão, essa urgência, né? Que na verdade isso tinha que estar direto no coração da gente, né? Jesus está voltando hoje, né? Porque não é porque Jesus vai voltar um dia, que a gente não sabe lá onde é, que para a gente, na nossa história, Jesus não possa voltar agora, porque se a gente morre nesse momento, a nossa espera por Jesus já se encerrou, a gente já está ali, né, dormindo e vamos acordar com o chamado do Senhor. Então, assim, mesmo nos momentos que eu percebi assim que eu estava mais, assim, tranquila, o Espírito Santo me incomodava para continuar persistindo, né? E essa questão da gente ter paz, ela é muito sazonal. Tem horas que a gente percebe que eu estou orando e estou numa paz danada, mas daí tem alguns momentos que estão orando e a coisa, como se diz assim, deixa a gente mais, talvez, mais persistente em alguns momentos, né? Mas eu vejo assim, eu não tinha horários, né? Eu tive momentos assim que eu acordo de manhã e oro, procuro ter esse momento assim inicial com Deus, e o horário do almoço sempre eu orava porque o escritório ficava sozinho e eu, né, como estava sozinha no escritório, eu aproveitava o tempo para ouvir louvor, para orar de noite, mas muitas vezes eu estava em alguma determinada atividade e o próprio Espírito me chamava para orar e eu entrava onde era, onde fosse, ia ter o meu momento de oração. Eu fiz diversos propósitos, eu fiz diversas campanhas, eu fiz coisas de que eu me arrependi. Sabe aquelas coisas assim que a gente brinca que é macumba gospel, aquelas coisas assim que na verdade não tem um fundamento bíblico, né? Mas eu creio que de tudo sempre a gente tem um aprendizado, mesmo as coisas que são assim não tem um fundamento bíblico real, né? Por exemplo, eu fiz aquela campanha que é o coração de pedra, aquelas coisas assim, mas não fiz não sei se o presbítero fez, mas eu fiz num outro grupo, que realmente você tinha uma pedra, você depois ia quebrar a pedra, não sei o que lá. Gente, isso daí não tem... Eu sei que existe a questão de você fazer algumas coisas pela fé, né, por um testemunho de fé, mas isso não pode ser coletivo, isso é entre você e Deus, né, Deus coloca um propósito para que você mostre, né, atitudes de fé. Então, assim, eu vejo que não tem um roteiro, sabe, Érica? Na verdade, o que tem é uma condução. Deus vai falando para você fazer determinada coisa e você vai indo, sabe? Em determinados momentos, ele vai te conduzir para tratamento pessoal, em alguns momentos, ele vai te levar a orar pela segurança do teu esposo, ou pela saúde. O Senhor vai te orientando, né, o próprio Espírito Santo vai te mostrando sobre o que você orar, sobre o que você caminhar. Mas eu vejo assim, campanhas e propósitos são coisas que você tem que fazer antes de qualquer coisa com Deus. Eu já tive oportunidades assim de ver algumas coisas que eu falei assim, acho que eu vou fazer essa campanha, eu vou fazer esse propósito, e aquilo não me deu paz. Se não deu paz, o Senhor não está no negócio, sabe? E mais do que ter um propósito, ter uma campanha, eu penso que o tempo de intimidade com Deus, de estar conversando, de estar lendo a palavra, é o que Deus quer da gente, né? Isso é uma coisa assim que eu lamento um pouco depois da restauração, é essa questão assim de ter mais tempo de leitura e de oração, porque realmente a gente entra numa dinâmica assim de coisas a fazer a mais e voltar a entrar numa rotina, num ritmo, né? Mas assim, não é o que a gente faz, sabe, Érica? Não é assim,
você tinha uma rotina disso, ou você se programava para fazer isso, ou fazer aquilo. Não tem uma receita. A receita é a gente ajoelhado diante de Deus, mostrando as próprias mãos e falando, Senhor, eu não posso fazer nada. E realmente se convencer disso, porque a gente não pode, né? Então, assim, esse tempo de oração é um tempo de conversa com o Senhor, de estar pedindo pelas outras pessoas, para estar pedindo, né, que Ele esteja se revelando mais para a gente, né, de estar tendo mais entendimento da palavra, né. Então eu vejo que é mais nesse sentido, assim, não muito em questões assim de rotina. E assim, eu vejo muitas vezes a pessoa falando assim, eu estou numa fase assim, estou numa fase assada. Eu não consigo perceber assim, fases que eu entrei durante esse período de deserto, assim, sabe? Porque eu às vezes falo assim, gente, eu estou tão bem, daqui a pouco passava um momento de desespero, e não de desespero de medo, terror, que Deus não vai fazer, mas é aquele desespero de dor mesmo, sabe? De ausência, desespero de ver família quebrada, separada, assim, sabe? Então, eu não vejo assim que tem etapas tão marcadas para gente vencer, sabe? A gente estando em Deus, Ele vai mostrar o que é que a gente tem que fazer, vai mostrar quais são os caminhos e principalmente, assim, sabe, assim como a palavra do Senhor, ela não foi feita para os outros, ela foi feita para a gente. O deserto não é para o outro se convencer de que está errado e retornar, é para a gente. A gente tem que ver, assim, nós somos os errados nisso, né? E principalmente por não ter Deus na vida da gente, sabe? Mesmo dentro da igreja, mesmo louvando, mesmo achando assim que a gente está fazendo tudo certo, Deus quer mais, Ele quer uma rendição que a nossa humanidade não permite, Ele quer uma redenção de alma, de espírito, de coração, sabe? Deixa Deus te conduzir, Ele vai te revelar coisas que você nem imaginou que você precisa tratar e que Ele quer tratar, e é uma experiência de crescimento assim, incrível, incrível. De chegar ao ponto da gente falar como Jó, né? Eu tinha ouvido falar, mas hoje eu vejo, sabe? Isso é precioso, não é muita gente que tem essa experiência na vida, não. De realmente ver Deus agindo na vida, de ter